Nós tivemos, nessa quarta-feira, em São Paulo, no velório do meu cunhado, Carlos. Meus irmãos, quando nós vamos lá em Eclesiastes, diz assim: é melhor você estar no velório do que você estar numa festa. Então, se você tiver que optar de ir num velório para uma pessoa que decide assumir uma festa, vai no velório. No velório a gente aprende muita coisa. Nós vamos ver nessa noite algumas coisas que nós temos. Deus tem para meu coração, o seu coração, em relação à morte dos santos. Amados irmãos, o velório do Filho de Deus não tem dúvida nenhuma que é uma esperança que troca o medo pela fé. O velório do Filho de Deus é uma mensagem de esperança. É consolo de Cristo. É liberdade do medo da morte. É sabermos que Deus é o nosso protetor. É Deus que age através, amados irmãos, das circunstâncias. Ele é o nosso pastor. Os santos enfrentam a morte, porque aquele que é a vida morreu por nós naquela cruz e Deus nos deu a vida eterna. Os santos, amados irmãos, precisam ter plena convicção da sua vida em Cristo Jesus. Uma das coisas que foi perguntado para o Carlos, e ele diz assim, parecido: estou na glória ou estou indo para a glória no final da vida? Então, amados irmãos, e nós já vimos várias pessoas no final da vida, né? Meu pai dizia assim: eu estou preparado, estou indo para a casa do meu pai, vou ver meu Senhor, vou ver a Tita, minha mãe. Então você vê, e quantas pessoas nessa hora, né? Uma irmã preciosa, Dona Olinda, dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim na hora da morte. Então, amados irmãos, para nós, não tenha dúvida nenhuma que nós não fomos chamados para morrer. Deus nos fez para viver. Mas a morte entrou através do pecado. E através do pecado todos morreram. Então todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos em Adão. E Adão traz para nós a condenação, a culpa do pecado, e em Adão nós estamos indo para o inferno. São palavras que muitas vezes o mundo evangélico não gosta de ouvir, né? Mas, meu amado, não tem outra coisa. Ou nós estamos indo para o céu, ou estamos indo para o inferno. Não tem metade do tempo. Nem você pode ficar em cima do muro, que não existe em cima do muro nas coisas de Deus. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos fora de Cristo. Ou nós temos a vida eterna, ou nós temos a condenação eterna. Não tem outro caminho em relação a isso. Mas Deus tem consolo para mim e para você, amados irmãos. É nessa noite que você precisa ter plena convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Porque são coisas que são reais. Se você ler lá em João capítulo 14, eu vou falar sobre 4 coisas reais nessa noite. Depois vamos falar sobre a segurança do crente. E vamos falar se você nasceu de novo ou não. O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, a primeira está em João, capítulo 14. Faz essa colocação maravilhosa aqui, amados irmãos. Que situação é essa? É uma situação onde Jesus disse para os seus discípulos que ele ia partir. Que no fundo Jesus ia morrer. Imagine só, 3 anos, quase 3 anos e meio andando com Jesus, e de repente Jesus fala: olha, eu vou embora, eu vou partir, eu vou morrer. Ele já dizia para aqueles discípulos: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Até que você lê Mateus 16, quando Jesus disse para aqueles discípulos: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Pedro chama ele do lado e diz para ele: não faça isso. É como se Deus estivesse aconselhando o soberano Deus de toda a glória, e Jesus vai dizer para Pedro o quê? Arreda-te de Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens.
Mas, irmãos, a tendência nossa é tentar pensar nas coisas dos homens, são coisas terrenas, não nas coisas celestiais. Uma das coisas que animam a nossa caminhada é nós temos um vislumbre do céu. O que vai acontecer lá no céu? Então quer dizer que no céu nós vamos ser todo andando com a mãozinha assim? Não, irmão, nós vamos servir. Serão novos céus e nova terra. Só que não é pecado, não é dor, não é injustiça. Agora, se nós não tivermos plena convicção aqui e agora, o futuro nosso já está comprometido. Porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. Não é justo sequer. Todos nascemos pecadores e condenados. O que vai mudar na minha vida e na sua vida é a cruz de Cristo que entra nesse meio. É a encarnação de Jesus, a vida de 30 anos de Jesus, 3 anos e meio, o caminho da cruz, e lá naquela cruz ele morreu, ele atraiu eu e você naquela cruz. Se não for isso, jamais nós seremos salvos. Porque no fundo Deus está transportando eu de um reino de condenação, perdição do pecado, da culpa do pecado, para o reino da libertação, da salvação plena em Cristo Jesus. E esse reino é eterno. Quando você lê aqui, não vou ler tudo, capítulo 13, 14, de 1 a 31, você tem que ler todinho. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, e sejais vós também. A Bíblia diz que nossa vida aqui, a uma vez só, nós morremos, depois virá o julgamento. Ao homem foi dado morrer uma só vez. Então todas essas doutrinas que o homem morre, depois ressuscita e volta, tudo isso daí são falsas. Ao homem, Hebreus 9, ao homem foi dado morrer uma só vez e depois virá o juízo. Ou julgamento. Que julgamento é esse? O julgamento do tribunal de Cristo, que é para galardão dos santos, e o julgamento para condenação dos ímpios. Você vai estar lá ou aqui? Não tem meio termo. Como é que a garantia minha de estar lá no tribunal de Cristo e não na condenação? A garantia é Cristo. É a vida de Cristo. É essa a nossa garantia. Não são nossos méritos. Não é porque nós merecemos. Não, amados irmãos. Não é porque nós somos bonzinhos. A Bíblia diz que bom é Deus. Não é um justo sequer, não é um bom, nem um santo. Então você vai ver, amados irmãos, que aqui nesse texto ele tem algumas coisas. Que Deus consolou seus discípulos e Ele consola compartilhando verdades comigo e você. E nessa hora, meus irmãos, quando nós vemos o irmão em Cristo ali naquele túmulo, ele já não está ali está só o corpo. Paulo diz uma coisa tremenda, lá em Filipenses, não precisa ler, ele fala assim uma coisa para mim e para você entender que é imediato. Ele disse para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Não é um dia, é hoje. Hoje. Também Paulo diz assim: porquanto para mim é viver a Cristo, morrer a lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou do outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quer dizer, eu desejo morrer e estar com Cristo. É um ato imediato da morte, estar com Cristo. Ou não estar com Cristo. Então nós sabemos algumas verdades, amados irmãos, uma delas que a morte é real. Ninguém aqui escapará da morte, a não ser que Cristo venha antes e nós sejamos vivos. Mas ninguém aqui escapará da morte se Jesus não vier antes. Todos nós um dia vamos estar num caixão e aquelas pessoas em volta e
pela graça e misericórdia de Deus, um irmão vai estar lá pregando a cruz de Cristo, que é a salvação daquele que está ali. Não vai pregar sobre a pessoa, porque a pessoa, quem é a pessoa? São miseráveis pecadores salvos pela graça de Deus, que vai falar de Cristo. Mas isso é real? Será que você pensa nisso? Mas irmãos, muitas vezes nós não pensamos na morte. Nós pensamos no dia, investimos no dia, e a minha faz planos, projetos, metas para a minha vida terrena, mas não pensamos que um dia nós vamos morrer. Por isso é bom muitas vezes ir no velório. Porque hoje está ali um irmão, amanhã vai estar você. Vai estar eu. Então isso é real. A morte é real. A palavra de Deus é tão clara, amados irmãos. Porque através do pecado entrou a morte. E todos nós morremos. Não tem como. Mas o salário do pecado é a morte. Mas também o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos uma coisa que é real. Então nós devemos encará-la do modo honesto. Um dia nós vamos morrer. A não ser que Cristo volte antes. Nós vamos enfrentar. Quando aceitamos, amados irmãos, que vamos morrer, imediatamente a cura de Deus é o único remédio para a morte. E a cura de Deus é a morte de Jesus Cristo naquela cruz. É interessante, né? Como é que Deus vai tratar a morte? É a morte da morte e da morte de Cristo. Mas também é a vida de Cristo na ressurreição de Cristo, onde nós ganhamos vida eterna. E ninguém pode tirar. Mas também, amados irmãos, a morte para nós significa glória para quem crê em Cristo. Você está entendendo? Por quê? Porque imediatamente nós vamos ver o nosso Senhor como Ele é. Isso será o dia mais maravilhoso de ver Jesus como Ele é. Você está entendendo? E quando você estiver lá ver Jesus como é, você não vai pensar assim, mas eu deixei meu marido, meu filho, meu neto, minha coisa. Você não vai pensar nada disso, irmãos. Você está entendendo? Não há dor, não há tristeza. Esse Senhor maravilhoso, nós vamos ver como Ele é. Isso é o dia glorioso. Essa é a glória, amados irmãos. A morte é real, mas o céu também é real. Você está entendendo? O céu é real. O inferno é real. A gente vê o rico e Lázaro. Um está no inferno, outro está no céu. Um gozando, está no paraíso, gozando a presença de Deus. E o outro está no inferno, gozando a presença do diabo. Tormento. Então o céu é real, o inferno é real, não tem como escapar. É um lugar preparado, é um lugar perfeito, é um lar para aqueles que moram em Cristo Jesus. É a casa do meu Pai. Está entendendo? Então, amados irmãos, como ele diz aqui, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Crede em Deus. Não se turbe, crede em Deus. A questão é questão de fé. Não é questão de conhecimento intelectual. É fé. É fé naquilo que a palavra de Deus diz. Quando Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, ele falou alguma coisa? Cogitou alguma coisa? Falou, como é que vai acontecer isso? O que está acontecendo? O que é? Porque um dos ladrões, ele viu Jesus, que tem um reino. Ele é o rei. E o seu reino não é desse mundo. E esse rei veio salvar. É o Messias. Por isso Jesus vai dizer para ele, hoje estarás comigo. Amados irmãos, tem coisas que a Bíblia diz que são maravilhosas. Quer dizer, tudo na Bíblia é maravilhoso. Porque fala do nosso maravilhoso Senhor. Por exemplo, quando ele diz para aquela mulher de hemorragia, filha, a tua fé te salvou. Que maravilha, filha. Está entendendo? Ele vai dizer para esse homem que está ali na cruz, hoje estarás comigo. Paraíso. Outro ele vai dizer assim, olha, servo bom e fiel, fosse fiel um pouco, serás fiel muito. Servo bom e fiel. Está vendo? Deus falando comigo, com você. Que
na casa do meu pai há muitas moradas. Aqui nós podemos ter déficit de residência, lá no céu não tem, amados irmãos, se pudesse pensar em residência, que não é bem isso, mas se nós pensarmos nisso, no céu não tem falta. Você não precisa fazer um plano para comprar uma casa, porque Jesus já comprou a salvação naquela cruz. Jesus é o único remédio para a morte eterna. Jesus é a vida. Mas, amados irmãos, nós temos uma morte que é real, o céu que é real. Nós temos também a salvação que é real. Não tenha dúvida nenhuma. Cristo é o único caminho para o céu. Por isso ele vai dizer no mesmo texto: mas como que eu vou? E Filipe vai dizer no seu caminho. Ele fala: olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Imediatamente ele já disse. E quando ele diz eu sou o caminho, não tenha dúvida nenhuma que você tem que pôr aí o caminho da cruz, porque ninguém sem a cruz para chegar a Cristo. Mas também a fé é o único caminho para a salvação, que ele vai dizer: crê. Não é isso que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. É questão de fé, mas também a Bíblia diz: de graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Também, amados irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é real. Aí é outra coisa que nós temos para pensar. Quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte, a ressurreição e a vida de Jesus, não é isso? Mas é a morte de Cristo, né? Mas na morte de Cristo morreu também quem? A morte. E na vida de Cristo nós ganhamos a sua vida. Então você tem realidades espirituais. Significa que da vida de Cristo é real, significa ressurreição. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Significa também encontro com Cristo nos ares. Significa também consolo para mim e para você hoje. Não é isso que está em 1 Tessalonicenses? Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses. Olha lá, irmãos, 1 Tessalonicenses. Mas olha, o que vai acontecer, né? A gente vai voltar. Meu pai morreu, minha mãe morreu em Cristo, eu um dia vou estar morto em Cristo, e o que vai acontecer com tudo isso aí? Então, 1 Tessalonicenses, nós sabemos que Tessalonicenses, a primeira carta vai falar sobre a vinda de Jesus para a igreja, a segunda carta vai falar da vinda de Jesus para o mundo, julgando o mundo. E na primeira carta, 5 vezes fala sobre a vinda de Jesus, só se você prestar atenção, você pode ler, no final sempre vai dizer sobre a vinda de Jesus. E aqui ele vai ser justo o consolo para aqueles que um dia vai estar morto com Cristo Jesus. E aqui ele diz 4:13. E diz assim: esse é a fé e a esperança. Presta atenção. É a primeira restauração do justo. Vai dizer aqui: não queremos, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes por respeito aos que dormem. Quem são esses que dormem, amados irmãos? Aqueles que morreram em Cristo. E aqueles que não morreram em Cristo estão mortos. Estão mortos. Então, esses que dormem em Cristo Jesus, ele vai dizer para mim e para você: para que não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Então, quando você vê no velório do Filho de Deus, é um paradoxo. Não há desespero. Porque ao mesmo tempo que a tristeza, toda a separação causa tristeza, a dor, a tristeza é verdade, é real. Jesus foi na morte de Lázaro, e Jesus olha a tristeza, vê a situação de Marta e Maria, e ele chora. Não é Lázaro vai ressuscitar. Ele sabe as dores. E aqui, meus irmãos, quando você está no velório onde quem morreu está em Cristo Jesus, você tem uma mescla de dor e alegria e esperança. Porque a tristeza com esperança. Para o ímpio é tristeza sem esperança. E a esperança está numa pessoa.
mas tem a vida eterna. Agora ele diz assim: eu não vim condenar o mundo, vim salvar. Se você não crer, você já está condenado eternamente. Está entendendo, amados irmãos? Aí ele vai dizer: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e aí que está. Se Cristo não ressuscitasse, seria toda vã a nossa fé. Do mesmo modo que Cristo ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar. Já ressuscitamos com Cristo. Preste bem atenção, meus irmãos, para uma nova vida. Romanos 6, 4. Uma nova vida. Agora nós vamos ter uma ressurreição onde nosso corpo, alma e espírito estarão plenamente parecidos com Jesus. E está em Tessalonicenses capítulo 5, lá versículo 23, se vê lá. Vai apresentar perfeitamente, irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus diz: fiel aquele que disse que vai fazer, ele vai fazer. Então ele faz essa colocação para mim e para você aqui, amados irmãos. A segunda vinda do próprio Senhor descerá do céu. Ele vai descer do céu. Então ele diz assim: e do mesmo modo, Atos 1:11 diz assim, ó, do mesmo modo que me viste subir, vocês vão me ver descer. Quantos estavam lá viram Jesus subir? Umas 500 pessoas. E o resto viu? Não. E para a igreja? Quem vai ver ele descer? Os filhos. A igreja. Acho que os altos irmãos, olha, isso é meio polêmico. A Bíblia diz que do raio do ocidente, do oriente, todo mundo. Mas prestem atenção. Cristo arrebata a igreja e manifesta o mundo. Podemos dizer que Cristo vem em dois tempos. No fundo é um tempo único, mas ele vem para a igreja e arrebata a igreja. E depois ele vai para o Monte das Oliveiras. Mas preste atenção, meus irmãos. Ele diz: do mesmo modo que me vi subir, você não vê descer. E aqui ele continua dizendo. Então ele diz assim: os nossos irmãos falecidos primeiros, eles vão vir com Jesus. Não vai vir com Jesus. E vão ressuscitar. Aí você fala assim: Oswaldo, como é que vai vir com Jesus para ressuscitar? Você pode ter que entender que quando nós morremos, há uma separação do corpo e do espírito. Certo? Quando fala assim, aqueles que vão vir com Jesus, quem está vindo com Jesus? O espírito daqueles que morreram em Cristo. Agora, esse corpo de cada um deles vai ressuscitar. Primeiro os mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar. E aqueles que estão vivos ressuscitarão depois. Mas, amados irmãos, há um lugar de reunião, porque ele diz: eles vão se encontrar no céu. É um lugar de reunião. Imagina no dia quantas pessoas. Se imagine se quantas pessoas que vão ressuscitar. Que dia maravilhoso vai ser esse. Mas também, amados irmãos, vai também a nossa posição final, no versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Você está entendendo? Então eles vão vir com Jesus, ganham o seu corpo, agora o seu corpo transformado. O que está aqui vivo ganha o seu corpo transformado, e juntamente com Jesus eles sobem. São arrebatados. Olha que maravilha. O texto. Entre nuvens. Como é que eles viram Jesus descer? Subir. Entre nuvens. Está vendo? Aqui não há uma colocação nenhuma dizendo assim: ó, todos estão vendo. Não há. Aí ele continua dizendo assim: entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você está vendo, amados irmãos? É a nossa posição final, é estar para sempre com o Senhor. E isso deve calar no coração seu. E ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É um consolo para a minha vida e sua vida, irmãos. Agora, amados irmãos, você crê nisso? A palavra de Deus diz em Timóteo, vamos lá em
para quê? Ensino, repreensão, correção, para educação e justiça. Mas toda a palavra, toda a Escritura é soprada, é movida por Deus e útil para o ensino. E eu e você, nós temos segurança que nós vamos estar nessa turma toda aí maravilhosa? Presta atenção, só vai ouvir a trombeta tocar aqueles que estiverem dormindo. Aqueles que morreram sem Cristo não vão ouvir. E aqueles que estão dormindo quando tocar a trombeta, meus irmãos, é um grande dia. Imagine só, que coisa maravilhosa. Quantas pessoas no fundo do mar que morreram lá, quantas pessoas em tantos lugares, esses corpos vão ganhar um corpo celestial. É uma metamorfose, é transfiguração que a Bíblia diz. Um corpo corruptível vai ganhar um corpo incorruptível. Por isso, 1 Pedro diz assim: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, nos regenerou pelo novo nascimento para uma viva esperança. Essa viva esperança, meus irmãos, não pode ser atacada. Não murcha. Por quê? Ela é guardada nos céus pelo poder de Deus. Bom, se é guardado no céu pelo poder de Deus, se perde a salvação. Se você acha que perde, amados irmãos, são duas coisas. Primeiro, você nunca foi salvo. Segundo, por ignorância bíblica. Ignorância bíblica. E aqui a palavra de Deus fala para mim e para você. A palavra é claríssima para mim e para você, meus irmãos. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. São ovelhas do Senhor. Que esses são renascidos de Deus. A Bíblia está dizendo: confie em mim, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Crede em mim, crede também no meu Pai. Crede no meu Pai e crede em mim. Mas também o próprio capítulo 10 de João, olha o que ele diz lá. Capítulo 10 de João, são outros textos, depois de se ler em casa, se eu citar alguns, e aqui está um deles. Deles que ele está falando das ovelhas. Amados irmãos, as ovelhas, elas seguem Jesus. Aí que está o poder. O bode segue Jesus? Não segue. Não segue Jesus. O bode ouve a voz? Ouve. Reconhece que é Jesus? Não. E não segue Jesus. E é tremendo, amados irmãos, que a Bíblia é clara, diz para mim assim, para você, olha, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, presta atenção, é dele, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Quando você olha para Hebreus 6, você vai ver lá que nós temos uma cidade de refúgio. Não é julgamento mais. Quem estava na cidade do refúgio é inúmeros, não é julgado mais. Mas ele diz que nós temos uma âncora segura no céu. Você está entendendo? É esse Senhor que está adiante. Sempre Jesus esteve adiante, irmãos e irmãos. Quando o homem pecou, imediatamente Deus já disse: olha, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Ou a humanidade estava numa podridão de vacilão, vamos fazer a arca. Fez a arca, salvou aquelas famílias, 7 pessoas. Você está entendendo? Onde aquele povo vai caminhar no deserto,